a partir do versículo 1. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Amém. Podeis assentar. Nós falaremos então acerca do novo nascimento. E como disse a vocês, orando pela manhã, o Senhor me trouxe esta palavra para estar falando acerca do novo nascimento. Como vimos aqui nesta noite, dos que aqui estão, apenas 30% sabe acerca do novo nascimento. Saberia sentar com alguém e explicar o que é o novo nascimento, como se dá o novo nascimento. A maioria desses crentes que você vê aí adorando a Deus, louvando a Deus, se você perguntar acerca do novo nascimento, eles não sabem esse processo. E por não saberem, eles não buscam esse processo. E alguns não têm nem ideia do que é isso. E quando a pessoa vive sem entendimento, ela está propícia a cometer erros. Ela é como aquele aluno que faz uma prova, porém ele não tem certeza se ele acertou ou se ele errou, porque ele deu um tiro no escuro. Porém, o aluno que é dedicado ao aprendizado, ele, quando submetido a uma prova, ele não tem dificuldade,
para responder o questionário. Por exemplo, se eu perguntar aqui nesta noite, quanto é X vezes X? Quem é que sabe quanto é X vezes X? Quero ver quantos? Quanto é X vezes X? Isso é matéria de sexta série do primeiro grau. X vezes X é X ao quadrado. É igual a X ao quadrado. Não é verdade? Mas você esqueceu. E é exatamente isso que acontece na sua vida espiritual. Assim como na escola você estudou, aprendeu, fez a prova, passou e esqueceu, assim também acontece na vida espiritual. Você vem à igreja, você ouve a pregação, você ouve a pregação no celular, vê uma pregação no rádio, aprende, esquece. Quando vem a prova você erra, você não consegue responder. Então nós temos que aprender e fazer como está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Sem abrir a Bíblia, o que é que está escrito no Salmo 119, versículo 105? Deixa eu olhar aqui para ver se alguém não vai abrir a Bíblia para responder. Alguém fez até cada vez dizendo, eu não tenho a mínima ideia do que está escrito lá. Pois é, Salmo 119, versículo 105, está escrito: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. É isso que está escrito lá. Não, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Deus. Nós temos que aprender a palavra do Senhor e guardá-la em nosso coração, pois é isto que a Escritura Sagrada nos diz, para guardar a palavra em nosso coração. Mas quando a gente fala coração, é aponta aqui para o peito, mas não é esse coração aqui, tá? Esse coração aqui, ó, é apenas um nervo que contrai e dilata para fazer circular o sangue pelo seu corpo. A pessoa, a menina está apaixonada, põe a mão aqui, quando eu vejo ele, né? Mas na verdade os sentimentos estão aqui, ó, tá? É no cérebro. Há uma área do nosso cérebro que está ligada ao sentimento. Quando você corta o dedo, você sente dor aqui no coração? É aqui no cérebro. Mas a sensação de dor é aqui no dedo que você cortou, não é assim? Porém, essa dor que você sente aqui no dedo, na verdade você está sentindo ela aqui no cérebro. Sim ou não? Por que você acha que o médico dá uma anestesia no seu nervo quando vai fazer uma cirurgia em você? Por quê? Porque o nervo é o meio de comunicação entre o membro e o cérebro. Quando o médico dá uma anestesia naquele nervo específico, ele cortou a comunicação daquele nervo, daquele membro com o cérebro, bloqueando aquele nervo através de uma anestesia. Entendeu? Aí, por exemplo, ele dá uma anestesia aqui no seu braço, ele corta os seus dedos da sua mão e você não sente dor. É assim ou não é? Por quê? Porque ele bloqueou a comunicação daqui para aqui, dando anestesia aqui no meio do caminho. Quando passa o efeito da anestesia, o que acontece? Está doendo. Não é assim? Então o seu coração, que a Bíblia fala, é aqui. Não é aqui não. Então nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração. E como é que nós guardamos a palavra? Aprendendo e memorizando a palavra
Deus, para que, quando nos depararmos com as situações da vida, lembremos da palavra que aprendemos. Porém, se você esquecer da palavra, você fará exatamente como você fez agora na pergunta acerca da matemática. Você não vai lembrar. E se não lembrar, você vai errar. Por que é necessário o novo nascimento? Jesus explica isso quando falou a Nicodemos. Primeiro, quem eram os fariseus? Os fariseus não eram qualquer pessoa, eram pessoas. Entre os fariseus havia pessoas tementes a Deus. Os fariseus, eles criam nas mesmas coisas que eu e vocês cremos. Os fariseus criam em Deus, os fariseus criam no juízo final, os fariseus criam no céu e no inferno, os fariseus criam em anjos e demônios, os fariseus criam que há uma recompensa após a morte. Nós cremos nas mesmas coisas que eles criam. Então esses fariseus, eles eram um grupo de pessoas, eles eram judeus, descendentes lá dos, se não me engano, dos Macabeus, que por volta do século II formaram um grupo revolucionário para livrar Israel do governo dos gentios. No século II, por volta do ano 165, Judas Macabeu, filho do sumo sacerdote Matatias, juntamente com seus irmãos João, acho que é Jonatas, tinha um outro lá que eu não me lembro o nome agora, lideraram um grupo de judeus que livraram o monte do templo da mão dos gentios e fizeram a dedicação do templo a Deus. Isso no século II. Nós vemos lá nesse mesmo Evangelho de João, no período em que Cristo esteve aqui na terra, Jesus participando de uma festa lá no templo, chamada de a festa da dedicação. E aquela festa da dedicação, ela fora estabelecida exatamente quando Judas Macabeu libertou o templo, tomou lá aquele monte do templo da mão dos gentios, e Jesus participou daquela festa que havia sido estabelecida há mais de 200 anos, por eles terem reconquistado o monte do templo. E quando Jesus então se encontrava lá em Jerusalém, esse fariseu chamado Nicodemos, e ele não era qualquer um, como muitos pensam. Às vezes você lê aqui, príncipe dos judeus, mas a palavra príncipe aqui na verdade é juiz. Ele era um membro do sinédrio judaico, o que nós chamaríamos hoje de STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da nação israelita era o sinédrio, e Nicodemos era um dos juízes que compunha aquela corte. E esse juiz, esse homem da alta sociedade, ele procurou Jesus e foi ter com Jesus à noite. Chegando ele onde Jesus estava,
estava. A Bíblia não dá detalhes de onde Jesus estava, se era numa casa, se era no templo ou numa sinagoga, mas simplesmente diz que este foi ter com Jesus de noite. E chegando ele até Jesus, ele se dirigiu a Jesus dizendo: tu és mestre, e eu sei que você não é como os demais, você é alguém vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com essa pessoa. Ela não pode fazer o que você faz. Jesus não se maravilhou? Talvez se fossem os pregadores dizem: é verdade, Nicodemo, olha, você tem uma visão, está de parabéns por conseguir enxergar isso. Jesus não ficou alterado por causa desse louvor, desse elogio, desse reconhecimento. E nós temos que tomar muito cuidado com os elogios que recebemos. Elogios podem nos levar à queda. Os elogios podem nos fazer achar-nos superior aos outros, melhores que os outros. E isto é o princípio da queda de todo aquele que se deixa levar pelos elogios. Nicodemos, ele elogiou Jesus. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Jesus foi o primeiro a falar diretamente acerca do novo nascimento. Quando nós lemos nos livros dos profetas, nós encontramos Deus falando através dos profetas ao povo, dizendo: eu vou dar a vocês um novo coração. Esse novo coração que Deus prometeu através dos profetas, este novo nascimento do qual Jesus falou a Nicodemos. O novo nascimento não se dá por obra do homem. Não é o homem que faz você passar pelo processo do novo nascimento. E nós vemos isso no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 13. Versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Nós vemos aqui que o novo nascimento é uma obra de Deus em nós. Por isso que em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo disse: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Não depende de você, depende de Deus. Jesus, ele vai dizer que Deus faz esse novo nascimento em nós através da ação do Espírito Santo. Isso está no versículo 6, em que Jesus disse: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário te é nascer de novo. Quando Nicodemos ouviu Jesus dizer a ele que lhe era necessário nascer de novo, ele disse: como é que eu vou fazer para entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? O homem carnal. Quando eu li pela primeira vez esse texto, eu pensei eu mesmo. Pensei: como é que eu vou nascer de novo? Eu falei que no meu caso está complicado, porque minha mãe já morreu.
homem espiritual pensa espiritualmente. Nicodemos, como homem carnal, ouvindo Jesus falar acerca do novo nascimento, ele pensou fazer algo que nunca aconteceu e aconteceu e nem acontecerá na história da humanidade. É impossível um filho entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Mas Nicodemos já pensou logo isso. Como é que um homem como eu vai entrar no ventre materno e nascer de novo? Nicodemos, você não entendeu nada. E olha que as matérias, os textos bíblicos que nós pregamos aqui na igreja, lá no judaísmo, esses textos sagrados, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são matéria de sala de aula. Sabia disso? Assim como tem português, matemática, ciência, geografia, história na sala de aula, no judaísmo, além dessas matérias, tem a matéria bíblica, o texto bíblico, que é ensinado na Torá. Lá o aluno na escola judaica não aprende só a ler e escrever, mas aprende também acerca dos livros da Bíblia. Nicodemos cresceu aprendendo, mas não aprendeu como deveria saber. E por não aprender como deveria saber, ou como deveria aprender, ao ouvir Jesus falar acerca do novo nascimento, ele pensou logo no sentido material das coisas. Porém, Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você tem que entender espiritualmente. Nem tudo na Bíblia Sagrada você interpreta literalmente. A Bíblia tem linguagens que nós precisamos conhecer para entender. Tem a linguagem literal e tem a linguagem figurada. Linguagem figurada, por exemplo, você diz assim: eu estou morrendo de fome. É claro que você não está morrendo, mas isso é uma expressão, uma figura de linguagem para dizer que você está com muita fome. Entendeu? Chama-se hipérbole. E na Bíblia há essas expressões que são figuradas. Só que aqui o novo nascimento é real, é literal, mas é um novo nascimento espiritual. Por quê? Porque você, quando nasceu do ventre da sua mãe, nasceu um ser carnal. E por ser um ser carnal, esse ser é um ser pecaminoso. Você herdou do seu pai e da sua mãe a natureza pecaminosa. Por isso o salmista, no Salmo 51, ele disse assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista quer dizer? Ele diz, em outras palavras, ele diz: olha, eu fui gerado por uma pecadora e por um pecador, e esta pecadora e o pecador geraram um outro pecador, que sou eu. É isso que ele quis dizer quando disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse homem carnal, ele é escravo do pecado. Paulo nos mostra isso lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14 em diante. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que a lei é espiritual, mas nós somos carnais. E nos versículos anteriores de Romanos 7, a partir do versículo 1, ele pega como exemplo a figura de um homem e de uma mulher, um casal, para nos ensinar como nós poderemos ser de Cristo. Paulo, ele
diz lá em Romanos 7, que assim como a mulher não pode ser de outro homem, enquanto seu marido não estiver, enquanto seu marido estiver vivo, assim também nós não podemos ser de Cristo se não estivermos mortos para o pecado. E ele diz lá em Romanos 7 que quando o marido morre, a mulher está livre para ser de qualquer outro homem que ela quiser casar. Mas se ela casar com outro homem, estando o marido vivo, o seu primeiro marido vivo, ela será chamada de adúltera. E ele fala aquilo para ensinar a nós que para que sejamos de Cristo é necessário que estejamos mortos para o pecado. Não tem como você estar em Cristo vivendo no pecado. Cristo não tem comunhão com o pecado. E ele diz em Romanos 7,14 que a lei é espiritual. E ele mostra lá uma incompatibilidade entre a lei espiritual e o homem carnal. Paulo diz: olha, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E ele diz: olha, eu quero obedecer à lei de Deus, mas eu não consigo. Por quê? Porque há em mim, no homem carnal que eu sou, há a lei do pecado que me prende debaixo do pecado. E ele exclama dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará deste corpo de condenação? E na sequência ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque em Jesus nós temos o ministério do Espírito. E o Espírito Santo, assim como Jesus fala aqui em João 3,6, o Espírito Santo, ele trabalha em nós para produzir em nós o novo nascimento. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 8, versículos 3, quando disse: visto que a lei estava enferma como que pela carne, isto fez Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, e achando-se na carne, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando do novo nascimento. Em Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4, que no versículo capítulo 7, ele fala do homem carnal, o homem que não nasceu de novo. E esse homem que não nasceu de novo, ainda que ele queira fazer a vontade de Deus, ele não consegue. E por que não consegue? Porque ele é carnal. E a lei é espiritual. A carne é fraca. A carne é incompatível com o Espírito. É por isso que o homem carnal não tem condições de bater de frente com Satanás. Se o homem carnal bater de frente com Satanás, Satanás arrebenta com ele. Por quê? Porque o homem é carnal. Mas este mesmo Satanás que arrebenta com o homem carnal, quando ele se depara com o homem espiritual, o homem espiritual diz a este Satanás: fica de joelhos em nome de Jesus. E Satanás tem que ficar. Por quê? Porque Satanás é espiritual, mas ele se deparou com o homem espiritual, que é mais espiritual do que Satanás, porque tem o Espírito Santo. Entendeu? A obra do Espírito
nossa vida nos concede a vitória sobre o pecado. E isso através do novo nascimento, da nova criatura que somos. O mundo não entende isso. O crente carnal não entende isso. Ele não sabe da necessidade do novo nascimento. Ele não sabe do processo do novo nascimento. E por não saber, ele não busca esse novo nascimento. E por não buscar o novo nascimento, continua sendo um homem carnal. E o que acontece com o homem carnal? Paulo diz em Romanos capítulo 8, se não me engano, acho que é o versículo 5. Ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem carnal não consegue agradar a Deus. Para que eu e vocês consigamos agradar a Deus, é necessário que sejamos uma nova criatura. A partir do momento que somos uma nova criatura, nós vivemos uma vida no Espírito. Essa nova vida no Espírito nos faz estar em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, Romanos 8, primeiro diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esses que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estão entendendo? Se você está preso pelo pecado, é porque você está na carne. E na carne você não consegue fazer a vontade de Deus. Quando eu era um homem carnal, eu era escravizado pelo vício do cigarro. Você já imaginou eu fumando? Já imaginou isso? Eu com um cigarrão no dedo, fumando. Parece, quem me conhece hoje fala: isso é um absurdo, isso é inimaginável. Pois é. Até os 18 anos, eu era um viciado no cigarro. E por várias vezes tentei largar o cigarro e não conseguia largar. Várias vezes eu joguei a carteira de cigarro fora e horas depois eu estava juntando bitucas de cigarro, desmanchando, colocando aquele resto de fumo numa folha de papel, enrolando para fumar, porque a vontade de fumar era terrível. E por que isso se dava comigo? Por eu ser um homem carnal. A partir do momento que eu ouvi a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo começou em mim a obra do novo nascimento. Uma das primeiras coisas que ele me livrou foi do cigarro. A pessoa diz assim: Jesus me libertou do cigarro. Não, ele te libertou foi de tudo. Porque você agora é uma nova criatura. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é servo de Cristo. Por isso, nós não devemos nos sujeitar ao pecado, porque Cristo nos libertou do pecado. Então, quando você é uma nova criatura, você é livre. Você não é mais escravo. Você tem o domínio próprio. Gálatas 5:23. Domínio próprio. Você não é mais dominado. Outrora eu era dominado pelo vício. Ficava com a bituca aqui, outra ali, outra lá, desmanche, põe aqui, enrolava, né? E vamos fumar. Por quê? Porque era um escravo. Porém o Senhor me libertou. Há 32 anos eu não ponho mais o cigarro na boca, porque o Senhor me libertou através desta obra do Espírito
que é o novo nascimento. Se você é uma nova criatura, você não pode ser escravo do pecado. Se você está sendo escravizado pelo pecado, é porque você não nasceu de novo. Você não é uma nova criatura ainda. E muitos crentes ainda não nasceram de novo. E como sabemos disso? Por causa do estilo de vida que vive. E esses crentes que não nasceram de novo, estão salvos? Não estão salvos. Porque quem vai ser salvo é a nova criatura. Se essa nova criatura não nasceu, como é que ela vai ser salva? Ela nem existe ainda. Ainda está a velha criatura aí. A velha criatura está condenada à perdição eterna. Todos que são a velha criatura estão condenados. Por isso, precisamos nascer de novo. Primeiro passo para o novo nascimento é ouvir a mensagem do Evangelho e crer. Se você ouvir a mensagem e recusar, o processo do novo nascimento não se dará em sua vida. Depois de ouvir a mensagem do Evangelho e crer, você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Quais são os passos? A leitura da palavra, a oração e o jejum. Eu vejo muitos crentes dizendo que tem dificuldade para orar, dificuldade para jejuar. Eu sinto muito em te dizer, então você não está no Espírito, você está na carne. Pois oração, jejum, leitura da palavra são coisas espirituais. E a Bíblia diz que os que são espirituais inclinam-se para as coisas do Espírito. Você pode observar a você. Você pode se analisar, se autoexaminar e ver se você é uma pessoa espiritual ou não. E ver se você já nasceu de novo ou não. Às vezes você abre a Bíblia para ler e dorme. Cochila com a Bíblia na mão, não consegue ler. Mas pega o celular e fica lá no Facebook, no WhatsApp, né? No Instagram, no YouTube, 2, 3, 4, 5 horas e não dá um cochilo. Isso é sinal que você está na carne. E por estar na carne, você se inclina para as coisas da carne. Cuidado. Porque quem está na carne, está escrito que essas pessoas não agradam a Deus. Deus não se agrada do estilo de vida dessas pessoas. E Paulo diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 8: vós, porém, não estáis na carne, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Paulo está dizendo que aquele que não nasceu de novo não pertence a Cristo. Não pertence. Você pode estar dentro da igreja, congregando, tomando ceia, mas se você não for uma pessoa espiritual, você não pertence a Cristo. Cuidado para que você não viva uma vida na carne. Uma pessoa que anda no Espírito, ela ora, ainda que ela tenha dificuldade em orar, ela está orando. A exemplo do Senhor Jesus, ela ora. Uma pessoa que anda no Espírito, ela lê a palavra, ainda que ela tenha dificuldade em ler, ela lê a palavra, porque ela sabe que ela precisa ler.
Uma pessoa que anda no Espírito, ela jejuma, porque ela sabe que ela precisa jejuar para matar a carne. O jejum não altera a Deus em nada. O jejum mortifica a nossa carne. Como você tem vivido? Você tem vivido na carne ou no Espírito? Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? O que te dá prazer? Você tem prazer nas coisas de Deus ou nas coisas deste mundo? Porque os bares estão cheios e as igrejas vazias. É simples. Há mais pessoas andando na carne do que no Espírito. Há mais pessoas carnais do que espirituais. E às vezes, algumas que estão dentro das igrejas ainda não são espirituais. Algumas pessoas que estão dentro das igrejas desviarão porque elas não são espirituais. E por não serem espirituais, elas não conseguirão caminhar até o final da jornada. Entendeu? É preciso que sejamos pessoas espirituais. E Jesus disse a Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você tem buscado o novo nascimento? Você tem se chegado a Deus para que o Espírito Santo venha produzir em você o novo nascimento? Ou você tem se contentado simplesmente em vir aos cultos, em vir à igreja, senta aí, ouve um culto, e às vezes não memoriza nada, às vezes não consegue absorver nada do que foi falado? Por quê? Porque você está na carne. E na carne você não consegue vencer. Os discípulos do Senhor Jesus, eles só passaram a ser pessoas espirituais após receberem o Espírito Santo. Antes de Atos 2, eles iam para o monte com Jesus. E lá em oração, Jesus orava a noite inteira. E eles dormiam a noite inteira. Eles dormiam a noite inteira lá no monte. Por quê? Porque não eram pessoas espirituais. Mas depois de Atos 2, eles nasceram de novo. Eram novas criaturas. E tudo se fez novo. Você já aceitou a Jesus, porém você ainda não recebeu o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo com todo o teu coração, para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e gere em você a nova criatura. Quando você recebe o Espírito Santo, ocorre com você o que aconteceu com Miriam. Miriam é a mesma Maria que deu a luz a Jesus. O nome dela em hebraico é Miriam. E quando o Espírito Santo veio sobre ela, o Espírito Santo gerou nela, em Miriam, o Filho de Deus. Esse mesmo processo se dá com você, ou se dará com você, no momento em que você buscar e receber o Espírito Santo. Quando você buscar e receber o Espírito Santo,
Assim como o anjo Gabriel disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, de maneira que o ente que há de ser gerado em ti será chamado de Filho do Altíssimo, Bene Elohim, Filho de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, ele gera em você o Filho de Deus. E é este Filho de Deus que é gerado em você ao receber o Espírito Santo, que será arrebatado no dia do arrebatamento. Se você ainda não nasceu de novo, está na hora de você buscar o Espírito Santo, para que ele venha gerar em você o novo nascimento. E quando o Espírito Santo gerar em você o novo nascimento, ao receber o Espírito Santo, você verá tudo diferente do que você tem visto até o dia de hoje. A igreja está cheia de pessoas que não nasceram de novo, e não são poucas, não são poucas. Eu receio que 90% das pessoas que estão na igreja não saiba da necessidade, da importância do novo nascimento, e por isso não buscam o Espírito Santo. Algumas igrejas nem se fala mais em batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque já não creem mais. E se não há o batismo com o Espírito Santo, se a pessoa não recebe o Espírito Santo, não tem novo nascimento. Sem novo nascimento, você é um carnal. Você é uma pessoa carnal. E como uma pessoa carnal, a lei do pecado vai reger a tua vida. O que é a lei do pecado? A regra, a inclinação para o pecado vai dominar a tua vida. Sua mente vai ser uma mente poluída pelo pecado. Há muitos crentes que são viciados em pornografia. Tem homens e mulheres crentes que ficam assistindo pornografia no celular. E por que eles fazem essas coisas? Porque são carnais, não nasceram de novo, mas estão na igreja, estão tomando santa ceia. Leia, tem até pregadores. Há pregadores que sobem no altar como este, pregam a palavra e depois vai assistir pornografia no celular. E aí os crentes recebem uma mensagem de um pregador desse e diz que é Deus quem usou ele. E acredita que é Deus que usou tal pregador. Essas pessoas não nasceram de novo. Elas não são uma nova criatura. E por não serem uma nova criatura, não tem a salvação. Precisamos ser uma nova criatura. E é isso que Nicodemos disse, é isso que Jesus disse a Nicodemos. Eu sei o que você quer, Nicodemos. Você quer salvação? Ele era fariseu, e como fariseu, ele cria nas mesmas coisas que vocês cremos. E quando ele chegou lá, Jesus disse: olha, você quer fazer parte do reino de Deus? Para você fazer parte do reino de Deus, você terá que nascer de novo. Caso contrário, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5, João capítulo 3. Se você não nascer de novo, você está fora. Você é excluído do reino de Deus. E não é o pastor quem exclui você. Não, é o seu estilo de vida. É a vida na carne. É a vida no pecado que te separa de Deus. Você precisa crer na mensagem do Evangelho, se entregar a Jesus de todo o seu coração. Ah, mas eu já sou crente. É, mas não nasceu de novo. É crente, mas anda na carne. Isso não faz nenhuma diferença.
Você na igreja, estando na carne, está tão perdido quanto aquele que nunca aceitou a Jesus. Tem que nascer de novo. E para isso você vai ter que descer e buscar o Espírito Santo, para que ele venha sobre você e gere em você o Filho de Deus. Pastor, todo mundo levanta a mão assim, Jesus recebeu o Espírito Santo? Não recebe. Tem pessoas que aceitam Jesus só da boca para fora. O fato de você levantar a mão, isso não faz diferença, porque Jesus não vê a sua mão levantada, ele vê a sua atitude, o seu coração. Se a atitude é verdadeira, se é sincera. Porque se não houver sinceridade nessa atitude de aceitar, não haverá mudança. E sem mudança, esquece. Não tem salvação. Aquele que nasce de novo, ele não vive mais para si, mas é guiado pelo Espírito. É o Espírito quem determina aonde ele vai. O versículo 8 diz isso de João 3. Pastor, o que eu faço para nascer de novo? Você tem que se entregar a Jesus de todo o seu coração, buscar ter uma vida de oração, jejum, leitura da palavra, buscar a Deus de todo o teu coração, para que o Espírito Santo produza em você o novo nascimento. Amém? E Deus abençoe a todos, e que esta palavra possa ter falado ao teu coração, possa ter dado a você o entendimento necessário, para que você saiba dar passo a passo para um novo nascimento acontecer na tua vida. Ninguém além do Espírito Santo pode te ajudar nessa tarefa. Ninguém. Maria não teve ajuda de ninguém senão do Espírito Santo. Foi automático. O Espírito Santo veio sobre ela e o Filho de Deus foi gerado nela. E o mesmo Espírito Santo que gerou o Filho de Deus em Maria quer gerar em você o Filho de Deus. Amém? E quando o Espírito Santo gerar em você o Filho de Deus, quem te conhece dirá a você: o que aconteceu? Você está diferente. Imagina as pessoas que conheciam Maria, né? Vendo ela com aquela barriga, dizendo: o que aconteceu com você? Ela dizia: está sendo gerado aqui dentro o Filho de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus está sendo gerado aqui dentro. Já foi gerado aí dentro? Está sendo gerado aí dentro o Filho de Deus? Você tem certeza disso? Há dúvidas em você? A dúvida é sinal de que você não tem certeza. E se você não tem certeza, está na hora de você buscar, para que você possa ser uma nova criatura. Que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a ser uma nova criatura. Todas as quintas-feiras nós estamos jejuando durante o dia, e durante a noite estamos aqui orando, buscando o Espírito Santo, para que Ele venha fazer a obra em nós, o novo nascimento. Ah, pastor, eu já recebi o Espírito Santo, agora é só sombra e água fresca. Não, meu santo. Isso é um processo contínuo até esse corpo velho morrer. Aí, a partir do momento que esse corpo velho morrer, essa nova criatura, ela nasce, ela sai desse corpo e ela vai para um lugar chamado paraíso, alcançar ou aguardar a ressurreição. E eu tenho visto alguns pregadores falar acerca do céu aí, que eu digo que pregadores velhos, esse povo não está prestando atenção no que lê na Bíblia. Mas outro dia eu falo acerca disso, não vou falar não, acerca dos céus. Quantos céus existem? Você sabe quantos céus existem? Parabéns.
Outro dia a gente fala sobre isso. Amém? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Eu quero orar com vocês e a partir de hoje busquemos o novo nascimento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eis-nos aqui em tua casa de oração, eis aqui estas almas preciosíssimas, almas pelas quais o Senhor Jesus Cristo deu a vida lá na cruz do Calvário. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha ajudar-nos para que possamos sim estarmos vivendo o processo do novo nascimento, que aquele Espírito Santo, sim, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria para gerar nela o Filho de Deus, e o mesmo Espírito Santo venha gerar em nós este Filho de Deus, esta nova criatura, para que ela possa fazer toda a tua vontade, ó Deus, aqui na terra como nos céus. Sim, amado na minha alma, olha para estas pessoas que aqui estão, olha, Senhor, para esses homens e mulheres, e age nestas vidas. Vem, Espírito Santo, fazer o teu milagre. Vem, Espírito Santo, fazer a tua obra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o pedido que te fazemos, e na certeza da vitória o agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus.